senhores, estamos hoje em Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira fica no Alto Minho. Aqui, creio que estão a ver, passar aí embaixo, um rio, um grande rio, é o Rio Minho. E eu estou a falar num ponto excepcional. É o alto, onde está o cervo, a escultura do cervo. A escultura é uma espécie de marca d'água aqui da região, porque isto, quando a vila foi fundada, tinha muita caça, havia muitos cervos. Claro que hoje já não há nenhum. Se o senhor telespectador gostar de ver ainda estes animais em liberdade, há um lugar onde os pode ver às dezenas e dezenas. Mas não é aqui. É lá embaixo no Alentejo, nas terras da Contenda. Na Contenda fizeram uma criação de cervos e há, parece que, 800 cervos em liberdade. Estive lá há pouco tempo e vi-os. Aqui é uma tradição que deu nome à terra. O nosso rei Dom Dinis, em 1320, fundou aqui uma Vila Nova. Uma Vila Nova, naturalmente, para defender este passo do Rio Minho, e a vila desenvolveu-se, como vão ver, é uma região interessantíssima. Este mirador em que estou, faz agora aqui um vento quase que me arranca desta pedra, mas é um mirador espantoso. Avista-se desde a Foz do Minho, com caminho além, pois todo o curso, além vê-se Valença, e daquele lado é tudo território espanhol. Vamos dar uma volta aqui pelo concelho de Vila Nova de Cerveira e o seu telespectador vai ver que não vai perder o seu tempo. É claro que quando o rei Dom Dinis resolveu fazer ali uma vila nova, já havia aqui muitas vilas velhas, porque realmente o Rio Minho é um centro de vida. Ao longo do Minho tinham-se instalado, durante a pré-história, muitos núcleos de população. Estou-lhes a falar exatamente no lugar que marca isso. Chamam isto agora Lubelhe. Era uma vila romana, uma vila de um romano que se chamava Lubélius, e é de Lubélius que vem Lubelhe, Vila Lubelhe. A vila veio a ser cortada pela estrada, ainda se vêem perfeitamente daquele lado compartimentos da vila, mas antes da Vila Romana havia aqui um castro da Idade do Ferro. Um castro ali mais em cima. Na altura do castro, depois nas guerras da Restauração, fez-se um forte para defender o Rio Minho, a passagem do Rio Minho. Devo dizer que aqui o rio nunca foi atravessado, porque o ponto não era bom para uma travessia, era perigoso. Em todo caso, era este forte aqui de Lubelhe e outros pontos fortificados que asseguravam a garantia da fronteira. Bom, e aqui têm, como neste mesmo lugar, um castro da Idade do Ferro, portanto, de há 4 ou 5 mil anos. Em seguida, uma vila romana, a vila do Sr. Lubélius, de há cerca de 2000 anos, porque isto é do século III, IV, portanto, há 1700 anos. A seguir, a aldeia medieval, ainda há as ruínas da igreja, e agora é a atual aldeia de Lubelhe. Esta era uma das muitas vilas velhas que El Rei Dom Dinis substitui, enfim, não substitui, mas vem encabeçar pela sua Vila Nova de Cerveira, quer dizer, uma vila numa terra que então era sobretudo povoada por servos. Servos, isto é, por caça grossa. Da Cerveira medieval, afundada pelo Dom Dinis,
O principal vestígio que chegou até hoje é o castelo. Eu agora estou a falar-lhes diante da porta de entrada do castelo e pedi a atenção para isto. Reparem, isto é realmente uma fachada muito bonita, mas veem um arco de volta inteira, que é uma coisa do século XVIII, mas atrás ficou o arco gótico, que é primitivo. Aquele arco gótico que estão a ver atrás do arco da frente é um arco feito no tempo de El Rei Dom Dinis. Bom, eu chamei a atenção para isto, que para mim me parece exemplar. Os homens do século XVIII fizeram um arco mais bonito do que o antigo, mas não destruíram o antigo. Hoje vemos os dois, como era e como é. Todo o castelo hoje é realmente uma atração dos turistas, um pouco de todo o mundo, e segue essa lição. Mantém a velha cerveira como ela era, mas serve-a com todo o conforto moderno, como ela agora é. Logo à entrada do castelo havia uma pequena capela que era a Senhora da Ajuda. Bom, a capela foi inteiramente refeita na altura da restauração e isto que agora temos é do tempo do século XVII, do tempo em que os portugueses defendiam a sua independência. Fizeram aqui uma capelinha que chegou até hoje intacta e que é uma das obras-primas do barroco em Portugal. Está toda forrada de azulejos, tem um teto com caixotões, com a ladainha de Nossa Senhora. Mas uma ladainha que é antiga, é num latim arcaico, no latim, é antes do Concílio de Trento. Quando eu era pequenino, enfim, andava com uns miúdos, a minha idade, na catequese, e nós todos tínhamos que recitar a ladainha. Era em latim, nenhum de nós sabia latim, mas ficámos para sempre no ouvido aquelas frases: Stella Matutina, Turris Ebúrnea, Domus Áurea, Rosa Mística, Regina Celi, Mater Dei. E a verdade é que, apesar de não sabermos latim, todos nós sabíamos que isto eram os mais belos elogios que se podem fazer de uma mulher. Stella Matutina, estrela da manhã. Bom, é isso que está pintado nos caixotões do teto da capela. A imagem está ao fundo e é tão bonita. Ela é a Senhora da Ajuda. Pois aqui os soldados do castelo nunca lhe chamaram Senhora da Ajuda, porque com aquela cabeleira loira, aquela face, chamavam-lhe a Senhora Vaidosa. Bom, a Senhora Vaidosa continua aqui, às portas do castelo, a receber quem a procura. O castelo medieval foi transformado em pousada. Bom, mas de uma forma admirável. Conseguiram não estragar nada do que estava construído. Vêem este edifício aqui na nossa frente? Bom, isto eram os antigos passos do Conselho da Vila Medieval. Eu estou a falar junto do Pelourinho que marcava a dignidade de vila. Vamos agora entrar dentro do que foi a antiga cadeia e antigo paço municipal e vão ver o que encontram.
Esta Casa dos Passos do Conselho foi construída em 1547, meados do século XVI. Bom, em 1547, olhem, era vivo Camões. Nessa altura a cadeia era em baixo e a Câmara em cima. Depois arranjaram uma casa nova para a Câmara, naturalmente, uma casa melhor, e isto passou a ser só cadeia. Este espaço em que estou a falar está dividido em 3 partes. Para ali a cadeia das mulheres, para aqui a cadeia dos homens, e ali ao fundo era um quarto escuro e terrível, sem luz nenhuma, com umas grades muito fortes, onde punham os presos que consideravam mais perigosos, ou que eram mais odiados, ou que queriam fugir. Era o segredo. Esta pousada, debruçada aqui sobre o Rio Minho, é um sítio ideal para conhecer todo o Alto Minho. Uma pessoa instala-se aqui e em 8 dias, a pequenas distâncias, pode visitar lugares inesquecíveis, como são, por exemplo, Viana do Castelo. Ninguém se esquece de Viana, se o coração não me engana. Hei de voltar a Viana. O Caminha, lembram-se de Caminha? E Ponte de Lima, aquela ponte, a Ponte da Barca, os Arcos de Valdevez, das terras mais bonitas que há em Portugal, os Arcos de Valdevez, as Paredes do Coura, o Monção, com o seu castelo, Melgaço, os Fraguedos de Castro Laboreiro, ou então, olhem, basta passar o rio e também há sítios bonitos. Logo em frente temos, eles dizem lá, a Guarda, eles chamam-lhe La Guardia, mas a Guarda, Tui, Baiona, Vigo. Em 8 dias aqui conhece-se um dos mais encantadores pedaços da Península Ibérica. É uma ideia que fica, é um programa. O senhor telespectador tome nota. Na pousada de Cerveira, à volta de todo o Minho. A pousada Dom Dinis não é o único lugar que pode servir de base a essa descoberta do Alto Minho. Eu estou agora na estalagem da Boega, instalada num solar do século XVIII e que também é um centro inesquecível. É um encanto o acolhimento aqui. Ilha da Boega é uma pequena ilha, mesmo no meio do Rio Minho, uma ilha que tem sido pretexto para muitas discussões. Houve um projeto, queriam fazer aqui um grande aproveitamento turístico com um campo de golfe. O projeto foi discutido, mas depois acharam que isso estragava o ambiente. E então, pronto, a ilha ficou para as vacas. Como estão a ver, são aquelas vacas que hoje usufruem deste encanto que é a Boega. Outra instalação aqui em Cerveira é a Inatel. A Inatel tem aqui um belo hotel. É claro que é sobretudo para os sócios da Inatel. Como sabem, é uma instituição pública para os tempos livres dos trabalhadores, mas que também recebem, quando há vagas, naturalmente, as pessoas que passam por aqui.
Bem, é claro que além disto, eu acho que Cerveira precisa com urgência de um grande bloco hoteleiro, porque há tanta gente agora a procurar Cerveira que tudo isto é pouco para a procura. Uma das coqueluches da terra é a piscina municipal, também inaugurada há poucos anos. Eu estou a falar-lhes na piscina. Acho que é um soberbo edifício que, apesar da sua modernidade, não destoa nada nesta paisagem harmoniosa e que está sempre cheia de gente nova. Ela tem 1000 utentes de todas as idades. Bom, isto penso que é realmente um serviço prestado à juventude e à educação. Bom, em Cerveira não há só turismo, também há indústria. Há várias indústrias não poluentes. Estou a falar-lhes numa que acho muito curiosa. É uma fábrica de casas de madeira. Esta casa que está atrás de mim é uma casa modelo, é construída em madeira vinda dos Açores, a Cryptomeria japónica, portanto madeira açoriana. Fazem estas casas que são vendidas para vários pontos da península. A terça parte vai para a Espanha, 2/3 ficam em Lisboa. A duração de uma casa destas é cerca de 100 anos. Bom, e o interior é extremamente confortável. Um ramo completamente diferente. Isto são elevadores dos vidros dos automóveis. Bom, aqui nesta fábrica fazem-se 16.000 peças destas por dia. 16.000 por dia. Para isso trabalham 270 trabalhadores, faturam cerca de 10.800.000 contos anos, e isto representa uma das grandes unidades industriais do concelho. Há muitas outras fábricas, no concelho há cerca de 25 fábricas, não posso mostrá-las todas, mas já que mostrei uma da madeira, outra, enfim, neste setor de acessórios automóveis, quero mostrar ainda uma outra que trabalha com a pedra. O trabalho da pedra também ocupa aqui muita gente. Eu estou a falar-lhes numa fábrica de preparação de mármores e de granitos. Há outras na região, mas esta, por exemplo, exporta a pedra trabalhada para uma grande parte da Europa e, é claro, para todo o nosso país. Falei em indústrias de madeira, em indústrias metalúrgicas, em indústrias da pedra, mas deixei para o fim o mais importante. O mais importante aqui em Vila Nova de Cerveira, e eu acho que em todo o mundo, não é nem a madeira, nem a pedra, nem o metal. É o espírito. Ao princípio era o espírito. E o espírito, a indústria do espírito tem um nome. A indústria do espírito chama-se cultura. Ora, eu estou a falar-lhes numa terra
onde a cultura é a filha predileta. Aqui em Vila Nova de Cerveira, a cultura merece atenção de toda a gente. Acho que já todos ouviram falar alguma vez na Bienal de Cerveira, um grande acontecimento artístico que se faz de 2 em 2 anos. Este ano vieram aqui de todo o mundo 30.000 pessoas. Bom, o senhor telespectador perceberá até que ponto um homem, vindo da minha formação, se emociona perante esta situação. Então aqui, numa vila que está num cotovelo remoto do nosso Portugal, faz-se uma coisa de cultura e vão lá 30.000 pessoas. Nas 11 que já se fizeram, têm passado os grandes expoentes do talento nacional. Esteve aqui a Agostina Bessa, esteve aqui o António Quadros, esteve aqui a Natália, esteve aqui o Júlio Pomar. Bom, citei de cor 2 ou 3, mas têm estado dúzias deles. E isso tem contribuído muito para uma atmosfera única. Vila Nova de Cerveira tem uma atmosfera cultural. Eu não queria fazer comparações, mas isto é uma espécie de Coimbra, à beira do Rio Minho. Mas não é só a Bienal. Há uma biblioteca, inaugurada há 2 ou 3 meses, há um fórum cultural, há uma casa do artista. Eu, em todo caso, para falar de cultura, escolhi um outro lugar. Escolhi o convento de Sampaio. Convento de Sampaio, hoje parece, é quase uma tabuleta política. Convento de Sampaio não é nada disso. É do São Paio. Paio é o aportuguesamento do nome peninsular, Pelágio. Eu devo dizer que é um santo que nunca existiu. Pelágio é realmente o lendário primeiro rei da Reconquista, o homem que inicia a reconquista das Espanhas e que depois foi santificado. Pelágio, custa-me a dizer, Págio, Paio, e ficou Paio. São Paio, ou Sampaio. Sampaio é hoje uma ilustre família em Portugal. Sampaio. Ora bem, no século XIV, portanto 1300 e tantos, um homem decepcionado, porque o século XIV é um dos séculos de fim de mundo. No século XIV havia imensa gente que pensava que a civilização tinha chegado ao fim. E eles não se enganavam. Eles não se enganavam. Tinha chegado ao fim aquela civilização. A civilização medieval. Bom, o que eles não sabiam é que depois de uma civilização vem outra civilização. E quando ruiu, caiu, afundou-se o mundo medieval, nasce a civilização da Idade Moderna, a cujo epílogo também estamos a chegar a assistir. Está a acabar uma civilização, a civilização em que eu nasci, eu bem sei que está no último clarão do seu poente. Eu estou a viver num último clarão do entardecer, mas não tenho dúvida nenhuma de que um outro mundo vai nascer. E estou a dizer-lhes isto, senhores telespectadores, vai acabar mais um ano. Acabam os anos, sucedem-se os séculos, mas a vida continua. É esta a minha mensagem de esperança, é que a vida é um valor eterno. Mas no século XIV, muitos homens acreditavam que não, que o mundo acabou, a vida estava a chegar ao fim, e refugiaram-se aqui nas pregas das montanhas. Vem um homem, era o Frei Gonçalo Marinho. No século XIV, ele aqui, entre as abas das serras, funda um conventinho. É claro, o conventinho depois, acabou o tempo da Idade Moderna, veio o tempo contemporâneo, acabaram os conventos, isto era um monte de silvas, e vem um artista, quero aqui referi-lo em especial,
porque eu comecei o programa por mostrar lá o servo da montanha, só não disse quem o fez. Foi o escultor José Rodrigues. Eu acho que a principal escultura do escultor nem foi o servo, foi esta casa. Aqui, onde agora aparecem os claustros, já era um matagal, estava completamente abandonado. Ele comprou isto e amorosamente, durante a vida inteira, fez reconstruir, fez aqui uma sede de arte. Isto são obras dele, mas isto serve realmente de centro cultural. É, portanto, no convento de Sampaio, um lar de arte, uma casa de cultura, que eu estou a falar do futuro da cultura em Portugal. O meu recado é este: as pessoas, quando nascem, são realmente todas iguais, mas depois, conforme a cultura que recebem, ficam profundamente diferentes. Ficam senhores de si mesmos, capitães da própria alma, ou ficam pobres escravos, condenados para sempre a ser serventes dos outros. Daí que eu penso que é essencial o investimento na cultura. Senhores telespectadores, um novo ano cheio de felicidades e de alegria.